Oi, gente, boa noite! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live de perguntas e respostas. Então, gente, aquele velho esquema, deixei caixinha, vocês mandaram muitas perguntas. Podem mandar agora também, tá? Podem mandar no chat que se eu ver eu respondo. E podem mandar na caixinha agora também, que são essas duas cartinhas com um pontinho de interrogação aqui que estão do lado do chat, tá bom? Boa noite todo mundo que tá entrando. E aí, gente, me contem, vocês gostaram da segunda aula da Semana da Rotulagem? O que vocês acharam? Eu acho ela uma aula super importante, assim. Eu tava dividindo com a galera do Telegram, que eu queria muito que quando eu tava lá estudando, começando nessa área da rotulagem, eu queria muito que outros profissionais tivessem dividido isso comigo. Esse passo a passo, esses pilares, porque é difícil a gente encontrar isso sozinho, né? Depois que a gente já tá na área, que a gente já desenvolveu um fluxo de trabalho que funciona e que a gente consegue se encontrar, é muito fácil olhar para tudo isso e falar: é óbvio que tem que seguir um mapa, é óbvio que você tem que conhecer as legislações, é óbvio que você tem que conhecer o seu produto. Mas não é nada óbvio não, gente. Não é óbvio não. Eu demorei para me encontrar, eu demorei para ver como que ia fluir melhor o meu trabalho, eu demorei para achar esse norte. E eu acho muito válido compartilhar. Eu queria que tivessem feito isso comigo, ia ter economizado muito do meu tempo e eu teria me encontrado muito mais rápido. Então eu vi bastante comentário lá na comunidade, vocês falando que gostaram, e eu fico muito feliz porque eu realmente achei que ia ser um tema importante de compartilhar, e aí fico feliz que vocês tenham gostado também. Boa noite, gente. Oi, 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 todo mundo que tá entrando. Então é isso. Gente, última live das... Mentira, até amanhã também, louca. Última live de perguntas e respostas, na verdade, dessa semana. Lembrando que não fica salvo aqui, tá? Mas fica salvo lá na comunidade do Facebook. Então todo mundo que tá lá na comunidade do Facebook pode reassistir essa aula, ou se perder agora, pode assistir lá, enfim. Paula perguntou onde ela manda os resumos. Lá na comunidade do Facebook tem um post só falando sobre isso, os resumos do certificado, então dá uma olhadinha lá que tá bem explicadinho, tá? A Fabi falou: você é uma profissional onde gosta de compartilhar os seus aprendizados com outras pessoas. Eu amo compartilhar porque, como eu falei aqui no começo, eu senti muita falta de pessoas que compartilhassem comigo quando eu tava começando, ou quando eu me senti perdida, ou quando eu tinha dúvida. Então, por muito tempo, eu segui muito sozinha nessa área. E então eu sei a falta que faz e eu sei o quanto ajuda. Então é por isso que eu realmente compartilho absolutamente tudo que eu sei. E também tenho isso de volta. Vocês compartilham muito comigo também as opiniões, as considerações, as interpretações, e eu aprendo muito com vocês também. Então aqui é um ganha-ganha, é uma troca maravilhosa. Então, ai meu Deus. Então eu vou começar aqui com as perguntinhas, tá bom, gente? Já vou responder essa aqui, do Jonas. Os resumos podem ser enviados em formato de foto? Podem, desde que estejam legíveis, tá? Mas podem sim. Qualquer formato, gente. Word, PDF, foto do caderno, como vocês preferirem, desde que a gente consiga ler. Kátia. Para a redução da gramatura, devo avisar no rótulo qual é a legislação? Sim, deve. Isso chama maquiagem de produto. Sempre que você aumentar ou diminuir o peso ou as unidades do seu produto, você precisa avisar por 3 meses no painel principal do rótulo. Putz, é uma legislação do Ministério da Justiça. Eu não vou saber te informar ela agora. Deixa eu ver, deixei o notebook aqui. Vou ver se eu consigo achar rapidão.
Ai, não vou lembrar. Não tô achando rápido. Deixa eu só ver. Aguenta aí, gente. Pera aí, rapidão. Que é uma informação importante, porque isso aqui dá problema, viu? Se não fizer. Problema seríssimo. Ah, não achei rápido. Mas sim, procura uma legislação do Ministério da Justiça que fale sobre maquiagem de produto, tá? Ou se alguém souber aí, gente, manda aí no chat pra Kátia qual que é a legislação que trata sobre isso, mas precisa. Você precisa informar quanto foi reduzido ou quanto foi aumentado, a porcentagem, quanto tinha o peso anterior, para quanto passou e deixar por 3 meses no painel principal. Recebi muita pergunta nesse sentido aqui também, ó. Um iogurte que contém a fruta e o aromatizante também deve ser denominado com o termo sabor? Não. O sabor a gente só vai usar quando o aroma estiver conferindo o sabor. Então, tipo, eu tenho um sorvete de morango que não tem morango, só tem aroma. Então, é sorvete sabor morango, tá? Agora, se eu tiver... Inclusive... Se o sabor conferido for por aroma artificial, aí fica sabor artificial de, tá? Então, se eu tivesse tipo um aroma artificial de morango, seria sabor artificial de morango. Se for sintético idêntico ao natural ou natural, aí só sabor morango. Agora, se eu tenho o morango e o aroma só tá, tipo, realçando aquele sabor, aí não altera a denominação de venda. Aí fica, tipo, sorvete de morango, tá? Tem aqui mais uma pergunta. A Mila falou: se o aroma for natural, como fica a denominação de venda e declaração no painel principal? Então, o que define como fica a denominação de venda, na verdade, é a função do aroma naquele produto. Então, se ele tá, igual eu falei agora, se ele tá conferindo sabor, vai ficar sabor tal ou sabor artificial de tal. Se não estiver conferindo sabor, se só estiver realçando ou se não estiver dando nenhum sabor característico, aí não vai alterar. Mas no painel principal sempre vai precisar falar, independente da situação, você vai precisar falar. Aí o que altera é a classificação desse aroma. Então, se for aroma natural, eu vou falar contém aromatizante. Se for aroma sintético idêntico ao natural, eu vou falar contém aroma sintético idêntico ao natural. E se for artificial, eu vou falar aromatizado artificialmente, tá? Gente, sobre aromas, leiam a RDC 2 de 2007, leiam o Decreto-Lei 986 de 69, eu acho, e leiam também o Informe Técnico 26 de 2007, tá? Essas 3 legislações tratam sobre essa rotulagem de aromas e corantes e deixa tudo bem explicadinho. Inclusive, lá no informe técnico tem uma tabelinha aqui pra gente se localizar. Qual é a função que o aroma está exercendo, qual é a classificação dele e as alterações que a gente vai precisar fazer na rotulagem, tá? Quais perguntas fazer para ter o pilar 1 redondinho? É difícil, eu não tenho uma lista de perguntas assim que eu sempre faço. Inclusive, essa é uma boa ideia, uma coisa que eu deveria fazer, né? Organizar as perguntas. Mas eu acho importante você perguntar, por exemplo, se o produto é produzido e distribuído pela mesma marca. Tipo, se eu vou vender o meu produto com a marca Aline e você vai fazer a minha rotulagem, é importante você saber se eu produzo esse produto e também distribuo, ou se eu terceirizo a produção dele e só distribuo, porque isso muda na rotulagem, lá na parte de fabricado e distribuído. É importante você saber de contaminação cruzada, mas não adianta muitas vezes você perguntar para o seu cliente: tem contaminação cruzada? Ele talvez não saiba, ou talvez não tenha esse discernimento, talvez não tenha essa análise crítica para saber o que é uma contaminação cruzada.
Então é importante você perguntar de uma forma mais clara, que deixe a resposta dele mais fácil. Então assim, olha, eu vi aqui que seu produto tem tal alergênico. Você trabalha com mais algum? Por exemplo, eu vou te falando aqui, ou se você estiver falando por e-mail, manda a lista. Em alguns dos seus outros produtos, você usa algum desses outros alimentos? Como que funciona o armazenamento da matéria-prima? Como que funciona a linha de produção? A limpeza é adequada? Porque, gente, limpeza adequada não é só assim, sim, a gente limpa tudo certinho. Tem uma limpeza para remoção de alergênicos, tá? É diferente. Então, tipo, a limpeza é adequada, vai investigando mesmo. É importante perguntar também a função que cada aditivo exerce no produto. Então, por exemplo, aqui no caso dos aromas, entender se o aroma é artificial, se o aroma é natural, se ele tá ali conferindo sabor, se ele tá só realçando. Tem vários aditivos que têm várias funções diferentes. Então, sei lá, o sorbitol, que é um poliol, ele pode ser edulcorante, então ele pode ir ali para dar um sabor doce, ele pode estar ali para dar um sabor doce. Ele também é umectante, então ele pode exercer essa função de melhorar ali a umidade, ele é agente de corpo. Então, e você precisa falar isso no seu rótulo. Então, entender isso também é importante. Então você tem que ir investigando ali e cobrir, né, e ter certeza que você tem da empresa as respostas corretas para você exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Mas eu não tenho uma listinha de perguntas para fazer, mas inclusive é uma boa ideia, uma coisa que eu posso tentar fazer. Aline, um produto que tem menos que 5 gramas de açúcares pode usar a INC de baixo em açúcares mesmo? Cris, se tiver lá na RDC 54 de 2012 que o critério para baixo em açúcares é 5 gramas, sim. Se ele tiver menos, pode usar. Deixa eu ver se eu consigo abrir a 54 aqui rapidão. Gente, ó, é importante ver que a Cris fez a pergunta certinha, porque você viu que ela usou açúcares, né? E a gente sempre trata de açúcares, sempre no plural, quando a gente fala de INC, porque a gente não pode especificar o açúcar. Então, dentro de açúcar estão todos os açúcares, então sempre no plural. Ó, sim, Cris, no máximo 5 gramas de açúcares. Então, se você tiver menos, pode considerar. Mas tem que lembrar que aqui no caso do açúcares tem aquela regrinha da porção menor ou igual a 30 gramas ou 30 ml, tá? Então tem que levar isso em consideração. Mas pode sim. A Bi falou: fiz a inscrição e recebi confirmação no e-mail, porém não fui aceita no grupo do Facebook. Demora? Não demora, Bi, e inclusive não tem nenhuma solicitação pendente lá, tá? Então, se você não foi aceita ainda mesmo, manda de novo porque sua solicitação não chegou. Informação nutricional: quando a porção única é diferente da prevista na RDC 359, como fazer? Na 359 fala também sobre embalagem individual, tá? E tem as porcentagens aceitas, então a gente tem que enquadrar nisso, não tem como fugir da 359. Seu produto tem que entrar nem que seja nas exceções, mas ele tem que entrar em alguma coisa que tá ali, não tem como fazer diferente. Se você fizer diferente do que a 359 diz em algum momento, tá errado. Alimentos que são vendidos por aplicativos necessitam de rotulagem? Depende, tá? O que vai falar se o seu produto precisa de um rótulo ou não é a forma como ele é comercializado.
Então, como que é feita essa venda por aplicativo? Você tá na sua casa, a pessoa encomenda e aí você entrega por aplicativo? Nesse caso, não precisa. Você tem uma pizzaria e tá vendendo por iFood, por exemplo? Não precisa. Agora, se você produz para uma padaria e a padaria vende, entendeu? Aí precisa. Então tem que ter muito mais detalhes aí de como ocorre essa venda por aplicativo pra te dar uma resposta certa se precisa ou não de rotulagem. Então tem que entender isso, é o que eu digo sobre ver o âmbito de aplicação das legislações, tá? Então tem que dar uma olhadinha. Se eu seguir a biblioteca da Anvisa, tem todas as legislações lá, por exemplo, todos os RTIQs, tem todas as legislações da Anvisa e do Ministério da Saúde, tá? Então, não. Gente, é muito fácil. Eu tô falando assim do âmbito bem geral mesmo, sabe? Igual, tem aplicativo pra fazer tabela nutricional, tem não sei o que lá pra fazer rótulo, tem na biblioteca da Anvisa eu encontro tudo, no Cisleres, me dá o checklist, não sei o que. Gente, não adianta nada ter todas essas ferramentas se a gente não tem o conhecimento básico, tá? Então, assim, não tem milagre pra fazer rótulo, tem que saber. Tem que saber. Tipo, não adianta eu te indicar um aplicativo pra calcular a tabela nutricional se você não vai saber colocar isso no rótulo, na formatação adequada, do jeito certo, se você não vai saber preencher esse aplicativo. Então, não procure caminho fácil assim, sabe? Tem que saber fazer mesmo. Depois que você sabe, depois que você já fez o básico, depois que você tem a base, aí você vai encontrando caminhos que facilitam a sua vida. Mas primeiro não fujam do básico. Então, não, na biblioteca da Anvisa você não vai achar todas as legislações, você vai achar todas as legislações da Anvisa e do Ministério da Saúde. Isso sim. Mas, por exemplo, legislações do MAPA, regulamentos técnicos de produtos do MAPA, você não vai achar lá. Aí você tem que ir no Cisleges. Legislações do Inmetro, você não vai achar lá, tem que ir no site do Inmetro. Então, apesar das legislações serem válidas para todos os produtos, cada legislação está no site do seu órgão regulamentador. Então, não tem um lugar onde eu vou te falar onde eu vou te indicar e todas as legislações estão lá. Eu sempre recebo essa pergunta sobre regulamento técnico. Aline, onde eu acho os regulamentos técnicos? Gente, infelizmente ninguém teve a genial ideia, inclusive fica aí uma dica para vocês que quiserem investir aí num site na internet. Infelizmente ninguém teve a genial ideia de fazer um site de regulamentos técnicos onde você encontra todos que estão vigentes. Não tem, então tem que procurar mesmo. É chato? Faz parte do trabalho, tem que procurar. Então, os da Anvisa você vai achar na biblioteca, os do MAPA você vai achar no Cisleges, e assim a gente vai. Gente, ó, eu tô vendo aqui, ó, Aline, depois você pode colocar esses artigos, legislações para nos orientarem na comunidade? Não deu tempo de anotar. Essa live vai ficar salva lá, é só rever e aí anotando, mas não tem como, gente. Eu vou falando aqui e nem eu sei o que eu falei, não tá programado, é ao vivo, né? Então eu vejo aqui e vou falando. Mas se não der pra anotar, é só rever lá a live depois. Aqui é a mesma história, ó. Preciso rotular produtos feitos em casa? É a mesma história do aplicativo. Então, como você vai comercializar esse produto? Você faz na sua casa e a pessoa vai buscar lá? Você faz na sua casa e entrega para a pessoa? Você faz sob encomenda? Ou você faz na sua casa e comercializa na padaria ali da esquina? Você faz na sua casa e revende na loja da sua amiga? Como que é a comercialização? Entendeu? Então, o que define, gente, se o produto precisa de um rótulo ou não é a forma de comercialização dele e não onde ele é produzido. Então, tem que entender a comercialização e olhar novamente no âmbito de aplicação das legislações para entender se a forma como você comercializa precisa de um rótulo ou não.
Se você tá, por exemplo, à toa na quarentena, não tô falando que é o seu caso, tá? Só tô dando um exemplo. Você tá à toa na quarentena e aí você decidiu fazer bolo na sua casa e vender pra galera do prédio e pros vizinhos. Não precisa de rótulo, faz o seu bolo, vende, faz a galera feliz com bolo à tarde quentinho, ganha seu dinheiro e tá ótimo. Agora, seu bolo ficou famoso, todo mundo gostou, porque é um bolo muito bom. E aí a padaria da esquina, e eu sempre falo padaria da esquina porque tem uma padaria na esquina da minha casa, e é por isso que eu até aponto, eu aponto pra onde ela tá. E aí a padaria da esquina fala, meu Deus, Natayumi? Meu Deus, Natayumi, o seu bolo é muito bom, a gente quer começar a vender aqui na padaria. Aí você vai ter que começar a rotular. Então, é essa a diferença, tá? Tem que entender essa forma de comercialização. Ai. Às vezes as pessoas querem as informações mastigadas e no ponto de engolir. Às vezes sempre. E não adianta, sabe, gente? Porque. Como que eu vou explicar? Se eu vier aqui e der tudo mastigadinho, vocês vão entender na hora. A hora que você for aplicar, você não vai entender. Porque eu te dei muito mastigado. Você não passou pelo processo de entender em qual legislação tá, como interpretar, como fazer, tal. E aí, qualquer coisinha que saia um tiquinho do exemplo que eu dei, já não entende mais, já não consegue pôr em prática. Isso é normal, isso acontece sempre, isso acontece comigo, aconteceu com todo mundo. Você vê um exemplo ideal, onde tudo funciona. Na hora que você vai pôr em prática, se você não viu, se você não entendeu a base, você não vai conseguir fazer. E aí vai surgir um monte de dúvida e você vai ficar, meu Deus, não entendi nada. Não, você entendeu, você só não conseguiu captar a mensagem básica que estava por trás, digamos assim. Não sei se ficou claro isso, mas esse processo de aprender, de ir atrás, de investigar, é o que eu falo, sabe? De ter o próprio conhecimento. Então eu venho aqui e falo um monte pra vocês, tipo, blá 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 blá, blá, jogo um monte de informação aqui, dou exemplo, falo de legislação. Se vocês não pegarem as legislações e olharem, ou então se não forem procurar cursos de rotulagem pra fazer, pra, sei lá, pra ter essa base mesmo, qualquer coisinha que sair do exemplo, que sair do ideal, a gente não vai conseguir trabalhar. Se a planta que produz um produto com alergênico passar por limpeza específica, o próximo produto precisa alertar alergênicos que pode conter? Gente, é obrigatório ter programa de controle de alergênico, tá? Então, eu recebo muita pergunta assim, se passar, né? Se uma das matérias-primas tem contaminação cruzada, precisa pôr no rótulo? Gente, não tem resposta pronta, tá? A resposta pronta é, se tem intencionalmente, tem que rotular. Se sofreu contaminação cruzada, tem que rotular. Mas saber se sofreu contaminação cruzada ou não, se a contaminação cruzada da matéria-prima vai para o produto final e tal, não é resposta pronta, é análise de risco, tá? Então, pode ser que eu tenha uma matéria-prima com contaminação cruzada que não vai vir para o meu alimento, para o meu produto final. Pode ser que venha. Então, como eu preciso fazer análise de risco? Então, você precisa validar a limpeza da sua linha, isso envolve análise laboratorial, isso envolve um esquema, um BPF, precisa saber onde está sendo armazenadas as matérias-primas, fluxo de produção, utensílio utilizado, análise. Então é muita coisa envolvida, muita coisa, não tem resposta pronta nesses casos. Então, tipo, se você faz uma limpeza adequada, que é comprovadamente adequada, provavelmente você não vai rotular contaminação cruzada no seu produto final, porque não vai ter. Você deu o exemplo aquele de leite. Então, se você produz um produto que vai leite, aí você faz a limpeza adequada, comprovadamente adequada nessa linha, o próximo produto que vier que não tiver leite não vai precisar rotular, porque ele não sofreu contaminação cruzada. Mas é importante lembrar também que a contaminação não acontece só na linha de produção. Ela acontece no armazenamento, no transporte, em todo o processo pode acontecer a contaminação cruzada. Então tem que prestar atenção no todo, mas
Pensando aí no exemplo que você deu da linha de produção e da limpeza adequada, não precisaria. Produtos como pães necessita de lista de ingredientes? Sim. A lista de ingredientes de salgados eu faço baseada na massa inteira ou apenas em uma unidade? Eu não vejo como isso mudaria. De verdade, não vejo como isso mudaria, porque você faz a massa inteira e você pega partes dela para fazer a unidade. É a mesma massa, então a lista de ingredientes vai ser igual, não vai? Eu acho que vai ser igual, eu acho que não faz diferença. Pelo que eu entendi da sua pergunta, não faz diferença. Ai, 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 ai. Aline, tenho uma dúvida. Se eu tenho 2 produtos produzidos na mesma planta e um leva trigo, o outro não, alergênico, vai colocar pode conter trigo e o glúten? Acabei de falar. Tudo que eu acabei de falar da resposta anterior da linha de produção serve para isso. É a mesma coisa. E se você declarar contaminação cruzada com trigo, gente, sempre falem contém glúten, tá? Sempre. Não existe a opção de pode conter glúten. Então, se a gente fala que pode conter trigo, centeio, cevada, aveia ou os híbridos, tipo triticale, enfim, contém glúten, ok? Ó, a Cris, minha aluna maravilhosa, super dedicada do Vida de Rotulagem, foi bem fundo no pedido de exemplo dela. Exemplo de alimento nutricionalmente modificado da RDC3 de 2003. Então, gente, o que a Cris está falando é que existem as INCs, né? Então, existem as informações nutricionais complementares, que é tipo rico em fibra, baixo em gordura, 0 calorias, então essas informações. E existem alimentos padronizados, como por exemplo o requeijão, que são alimentos que têm regulamento técnico de identidade e qualidade. Então existe um padrão para você seguir para chamar de requeijão. E o requeijão, no caso, se a gente for seguir o padrão estabelecido lá na RTIQ do requeijão, a gente nunca poderia, por exemplo, dizer que um requeijão é baixo em gordura. Ou então que ele é light em gordura, né? Que ele é reduzido em gordura, porque é exigido uma certa quantidade de gordura no requeijão. Então, existe essa RDC3 de 2013, que a Cris cita aqui, que diz que alimentos padronizados podem sofrer modificações que vão fazer com que eles não sigam exatamente ali o padrão estabelecido, para que eles possam usar informação nutricional complementar e somente para isso. Então, Cris, por exemplo, um requeijão reduzido em gordura é um exemplo de um alimento nutricionalmente modificado. Então, ele não segue o que pede o padrão do requeijão, mas ele fez essa alteração somente para atender essa INC. E aí tem um monte de critérios lá que a gente tem que seguir, de rotulagem e tal, que a RDC3 diz. Mas esse é um exemplo, Cris, um requeijão baixo em gordura. Se um alimento tem somente um constituinte, por exemplo, o amido de milho, precisa ter lista de ingredientes? Não. Quando é ingrediente único, não precisa de lista de ingredientes. De nada, Cris. Aline, nunca fiz os cálculos manualmente. Você indica algum material para estudo? Como você fazia antes?
Aragaomila. Aragaomila. Ah, não sei qual pode ser o seu nome. Deve ser Mila, né? Talvez. Enfim. Como você fazia antes? A Anvisa tem uma cartilha, talvez? Não sei. A Anvisa tem um documento que fala exatamente sobre cálculo de tabela nutricional. Ele é bem, bem, bem detalhado. No meu curso Vida de Rotulagem eu ensino a calcular tabela. E talvez tenha alguns outros cursos. Eu acho que tem até curso só para aprender a calcular tabela, tá? Mas a Anvisa tem um material bem completo, disponível online, gratuito. Dá uma procurada, tipo, cálculo de tabela nutricional Anvisa, acho que vai achar. Ele é um pouco antigo, mas ele é válido. E ele explica o passo a passo certinho, é bem bom esse material. Como indicar os transgênicos no rótulo e na lista de ingredientes? Fabrícia, tem que ver a legislação de transgênicos. Você vai dizer, tipo, contém milho transgênico, contém milho e soja transgênico no painel principal. Você vai dizer produto feito com ingredientes transgênicos, ou então animal alimentado com ração transgênica. Você pode procurar também lá no YouTube, eu fiz uma live só sobre transgênicos, o vídeo está lá disponível. Tem que colocar o símbolo, aquele triângulo com o T, e na lista de ingredientes você tem que declarar o gene doador que causou a transgenia do lado do ingrediente transgênico. Então você vai escrever tipo milho e entre parênteses o gene doador, fecha parênteses, segue sua lista, feliz da vida. Basicamente isso. Mas dá uma olhadinha nessa live que eu fiz lá sobre transgênicos, ela tá bem completa, a gente foi lendo a legislação e dando exemplo, e interpretando e falando, então tá bem legal essa live. Meu curso Vida de Rotulagem não está aberto ainda, mas abrirá em breve. Eu procurei hoje no site da Anvisa e está meio confuso. O que tá meio confuso lá? Aline, você falou na sua live de Light e Diet que esses são os únicos que podem ter essa denominação em inglês nos rótulos. Então a expressão free não pode, lac free? Não. Mesmo porque, primeiro, gente, tudo que tá escrito no nosso rótulo precisa estar em português, tá? Principalmente essas informações importantes. Até quando a gente importa um produto, tem que ter uma etiqueta de tradução. Afinal de contas, o consumidor tem que entender o que ele tá comendo, né? E ainda mais nesse seu exemplo aí de lac free, porque na RDC 135 ou na portaria 29, né, que falam a mesma coisa, ele te dá os termos que você pode usar para falar zero lactose. Então você pode usar isento de lactose, não contém lactose, 0% lactose e não fala lac free. Então você não pode usar isso como uma alegação, tá? Eu sei que tem produto que usa lac free tipo como nome, como se fosse um nome fantasia, uma coisa assim. E aí depois ele vai lá e coloca zero lactose como pede a legislação, mas tem que tomar muito cuidado para isso ser realmente nome fantasia e não uma alegação do seu rótulo. Gente, o que vocês estão falando de carboidrato? Não acompanhei o começo da conversa. Eu não entendi essa pergunta. Renan, se você estiver por aí, manda aqui na caixinha que eu não tô conseguindo acompanhar o chat, gente. Um rótulo já feito por mim pode se tornar um espelho, um norte para outro? Sou graduando. Eu espero que você tenha feito esse rótulo na faculdade, tá? E que não que você tenha exercido sua profissão ilegalmente antes de se formar, ok? Eu não entendi, tipo, pra um outro quê? Pra um outro rótulo seu? Pra um outro rótulo de outro alguém? Eu não entendi direito, de verdade. Vamos falar de checklist? Que, sei lá, vocês estão implorando. Gente, não vou disponibilizar o checklist. O checklist
é um bônus exclusivo do Vida de Rotulagem. Então, quem faz o Vida de Rotulagem tem acesso ao checklist. Mas eu não vou disponibilizar na semana da rotulagem, não. Inclusive, eu acho que é um bom exercício pra vocês, pra treinar, gente. Tipo, porque como eu fiz esse checklist? Eu já contei aqui em outra live que não ficou salva, que o Instagram me zoou e tava me despedindo, ele fechou o Instagram, tipo, blum, sumiu. O Instagram, a hora que eu voltei, não tinha nada. Não consegui salvar o vídeo, não consegui deixar disponível, nada, enfim. Foi uma live muito legal, quem viu, viu. A gente tava falando sobre a área de rotulagem, foi um bate-papo bem legal. E eu falei que no começo, quando eu tava estudando rotulagem, quando eu comecei a trabalhar com rotulagem, eu ia anotando tudo. Então, tipo assim, o que eu preciso fazer? Ah, preciso ver a RDC 259. O que tem lá? Tem isso, isso e isso. Ah, o que eu preciso fazer? Ah, preciso ver, ó, que a Nara acabou de mandar. A RDC 360, o que tem lá de importante? Ah, tem isso, isso e isso. Então, eu fui fazendo essas anotações e aí eu desenvolvi um checklist, né? Porque afinal, chegou uma hora que eu já tinha anotado tudo que era importante. Aí eu coloquei isso como um checklist e aí eu uso até hoje e disponibilizo para os meus alunos do Vida de Rotulagem. Eu acho que seria um exercício muito importante pra vocês, muito legal, ainda voltando lá naquela questão de não ter tudo mastigado, sabe? Enfim. Façam um checklist. Não precisa também, ai meu Deus, vou fazer um checklist do dia pra noite de todas as legislações. Não vai, dar um trabalhinho, né? E a gente tem outras coisas pra fazer na vida. Mas começa, vou anotar agora da 359, que é uma das principais. Tá, o que tem na 359? O que eu preciso lembrar da 359 sempre? Isso. Vai colocando num Word aí, num Excel. A hora que você vê, porque você vai precisar trabalhar com essas legislações mesmo, a hora que você vê, você tem seu próprio checklist completíssimo pra você. E pronto, e aí você usa. Então, fica aí essa proposta. A live foi ótima, você estava falando comigo quando cortou. Sério, Sui? Você jura? Então, você viu, né? Eu estava aqui, gente, olha, então está acabando, mas muito obrigada. E eu lembro que eu fui responder alguém. A hora que eu voltei não tinha mais live. Tipo, não tinha mais live, não tinha como salvar o vídeo. Acontece. Quem viu, viu. Como fazer seu curso? Perguntou a Maria Sá Fernandes. Tá sem inscrições abertas no momento, mas a hora que abrir as inscrições é só você se inscrever. É fácil. Igual você se inscreveu na semana da rotulagem, você se inscreve no Vida de Rotulagem. A diferença é que ele é pago, tá, gente? Pago, ele é pago. Não vai enganar ninguém, não vou falar que é gratuito, depois eu vou cobrar. Ele é pago e ele é bem completo. Aí, se você quiser, você faz a inscrição e entra. A hora que entrar, já tá disponível lá um monte de conteúdo, já pode começar a fazer a hora que compra. A pessoa dá o dedo e o nego quer o braço e o corpo. Ai, Madre Teresa já desencarnou. A Aline vive e disse ela está nos dando prazer de compartilhar seu conhecimento. Ai, meu Deus do céu. Como funciona a rotulagem com relação aos selos? Que selos? Quais selos? Selos, gente, fazem parte do rótulo também. Tudo que tá numa embalagem... Eu não tenho... Tem uma aqui de sardinha que meu pai me trouxe de Portugal. O que é embalagem? Lata. A lata é a embalagem. O que é rótulo? Tudo que tá escrito. Absolutamente tudo que tá escrito em qualquer lugar, colado, desenhado, escrito à mão, gravado, é rótulo, gente. Então tudo conta como informação. Então não adianta, às vezes, a gente... não pode escrever no rótulo lá, que free, vou colocar um selo. É rótulo, tá? Então tem que ter isso em mente. Mas não entendi direito a pergunta do selo. Não sei se era isso que você queria dizer, mas selo faz parte do rótulo. Inclusive é permitido colocar etiqueta, né? Então às vezes, mandei fazer um lote inteiro de embalagem e saiu com um erro. Tipo, deixa eu pensar no erro.
Faltou escrever para dietas com restrição de lactose do lado da denominação de venda, e é um produto zero lactose. Você pode mandar fazer uma etiqueta e colar ali, não precisa mandar jogar tudo fora e mandar refazer essa embalagem. Etiqueta é aceita, mas não pode ser uma etiqueta que saia fácil, que o consumidor consiga tirar fácil, que tenha nível e tal. Tem que ser uma etiqueta que fique bem coladinha ali, bem firme, que não saia, mas pode mandar fazer. Código INS é obrigatório após o aditivo? Não, é opcional. Você pode colocar tanto o nome do aditivo e o INS, só o nome ou só o INS também, exceto no caso do corante tartrazina, que aí não pode colocar só o INS. Então, no corante tartrazina, ou você coloca só corante tartrazina, ou corante tartrazina e o INS, mas não pode ter só o INS. Mas eu não gosto de usar INS não, tá? Eu não recomendo que usem também, porque acho que o consumidor não entende, vai achar que seu produto é horrível, que só tem um monte de bruxaria lá. Mas isso é a minha opinião, pode usar se você quiser. Ah, tá. O uso dos selos orgânicos, já aprovado pelo MAPA. Então, mas aqui é muito diferente. O selo do orgânico é aprovado pelo MAPA, existe legislação, existe tudo isso. É igual o triângulozinho do transgênicos, isso é aprovado. Agora, a ABLC, que é a Associação Brasileira Low Carb, criou um selo. Você colocar um selo low carb no seu produto é a mesma coisa que você escrever low carb. E low carb em rotulagem não existe, tá? Não tem essa definição de low carb previsto pela Anvisa. Então, não sei. Pergunta lá pra BLC se eles têm aprovação da Anvisa pra low carb. Vai que eu tô desatualizada, pode acontecer. Mas não conheço, não. Não tô sabendo, não. Inclusive, uma seguidora aqui do Rotulagem já me mandou que ela já questionou a Anvisa sobre low carb e a Anvisa não reconhece low carb, tá? Até quando a gente estava conversando, que talvez tenha sido no começo desse ano. Então, é isso. É obrigado colocar imagem meramente ilustrativa? Meirelles, isso é para você não induzir o seu consumidor ao erro, tá? Porque o que tem de imagem no seu rótulo provavelmente não é o que o seu consumidor vai encontrar dentro do pacote, né? Dentro da embalagem. Então é para isso, porque se você não coloca a imagem meramente ilustrativa, seu consumidor pode te processar porque o que está na sua embalagem não estava dentro do pacote. A Lua falou, só os nutricionistas têm permissão de fazer tabela nutricional? Não, Lua, inclusive, eu não sou nutricionista. Olha só que surpresa. Eu sou engenheira de alimentos, por exemplo. Qualquer pessoa que trabalhe com alimentos pode fazer, desde que saiba fazer, obviamente, né? Mas não é só nutri, não. No produzido por e distribuído por, precisa colocar todos os endereços? Sim, todas as informações para os dois, razão social, endereço completo, CNPJ, cidade, país, tudo. Gente, sério, tem muita pergunta aqui se vai disponibilizar o checklist. Não, não vai. S. Anderson falou que é segredo até a live. Tudo bem, a live está aqui, você não mandou mais nenhuma pergunta. Chegou a sua hora. Gente, essa coisa aqui, ó, acabei de ler. A Cunha Daniela mandou, Marmitex, que possui carne como produto, precisa ter registro no mapa? Gente, as coisas não são tão simples assim, tá? Essa coisa do registro no mapa é muito mais pela empresa do que pelo produto em si.
Então, eu sempre falo que chequem na secretaria municipal aí da cidade de vocês ou estadual, se a sua empresa necessariamente precisa, tá? É muito mais uma questão geral do que uma questão de produto. Quando o Meirelles também perguntou, tem legislação para rotulagem voltado para exportação? Quando você vai exportar, você tem que seguir a legislação lá de fora. Assim como quando eles vão importar, eles precisam seguir a nossa. É sempre a do país onde vai ser comercializado. Clara mandou, explica mais como funciona o vídeo de rotulagem? Gente, na aula de amanhã eu falo bastante sobre o vídeo de rotulagem, tá? Porque a gente já vai abrir nova turma, em breve. Mas assim, o que eu posso dizer sobre o vídeo de rotulagem agora? É um curso que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, que é o meu bebê, é o meu xodó, tipo, eu amo ele, eu amo todos os alunos do Vida de Rotulagem. Eu coloquei tudo lá, gente, mas assim, tudo. Tudo que eu sei, tudo que eu consegui, tudo que eu vou catando pelo meio do caminho, tá tudo lá, tá? É muito, muito, muito completo mesmo. E ele tá sempre sendo aperfeiçoado. Então, ó, novidade, vai ter novidade na turma de agora. Fiquem espertos. E o que é melhor? A novidade é para todo mundo que é aluno. Então, desde quem é da primeira turma, essa novidade já conta, vai ter acesso, tá? Então, assim, e aí, gente, é muito assim, complicado eu ficar falando do meu próprio curso. Complicado não, é maravilhoso, mas eu só vou falar bem. Óbvio que eu só vou falar bem. Fui eu que fiz. Tudo que eu fiz lá tem muito esforço, tem muito trabalho, tem muito carinho, tem muita dedicação. Então eu só vou falar bem, porque eu acho ele maravilhoso, eu acho ele o melhor do mercado, mais completo, mais tudo. Claro, fui eu que fiz. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Conversem com os alunos. Conversem com os alunos lá na comunidade mesmo da Semana da Rotulagem, do workshop, tem vídeo das alunas, então deixem comentários lá, elas estão pela comunidade, elas estão sempre aqui, ó. Se tiver aluna do Vida de Rotulagem aí que gostou do curso, se não gostou, não se identifica. Brincadeira. Se tiver aluna do Vida de Rotulagem aí disposta a falar alguma coisa, só manda uma mãozinha assim, ó. Que aí quem quiser saber mais sobre o curso que não venha da própria criadora do curso, procurem as alunas, gente, de verdade. Falem com elas o que elas acharam, o que elas gostaram, se elas não gostaram. É isso, eu sempre vou falar bem, eu faço com muito carinho, eu me dedico muito. E é um curso em constante aperfeiçoamento, em constante evolução, porque assim... Tudo que eu conheço de novo eu coloco lá, tudo que eu vejo de novo eu coloco lá, tudo que os meus alunos sugerem, assim, tipo, Aline, você podia fazer assim, ia ficar mais legal, ia ser mais fácil de entender, ia ser... Eu dou um jeito de colocar, eu dou um jeito de mudar. Que, assim, gente, de verdade, eu trabalho com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Eu faço muita coisa. Pra vocês terem ideia, eu fiz os certificados da Semana da Rotulagem passada. Foram mais de 800, tá? Então, assim, eu não consigo abraçar o mundo. Não dá, não dá. E olha que eu tenho ajuda e quem me ajuda trabalha muito também. Mas não dá pra abraçar o mundo, gente. Então, assim, tem muita coisa que eu queria ter colocado lá já, que eu queria que já estivesse caminhando, mas eu de verdade não consigo. Mas, por exemplo, o Vida de Rotulagem tem suporte online por 1 ano pro aluno. Então, qualquer dúvida, manda lá, a gente responde. Eu até pedi um pouco de calma pros alunos agora, porque o meu foco tá total no workshop, mas tem suporte, o checklist tá lá, tem um monte de bônus, tem mentoria, tem aula ao vivo. Então, assim, eu me dedico muito a ele e é o meu xodó, é o meu amorzinho mesmo. Então, eu sempre vou falar bem. Então, se vocês querem saber uma opinião que não seja parcial, como a minha é totalmente, procurem os alunos, tá? E assistam o vídeo de amanhã que eu vou falar mais sobre o curso também, quem tiver interesse. Um bolo de laranja produzido com a fruta, sem leite. Posso denominar bolo de laranja isento de lactose? Não.
Não pode. Ele é naturalmente sem lactose. Então você não vai falar nada sobre lactose nele, tá? Quem tem que pôr a validade? Quem produz o rótulo? Depende. Quem tem que pôr a validade é a empresa. Se você produz o rótulo, tipo, se você está desenvolvendo o rótulo e você tem a informação da validade, tipo, você tem que ter a informação da validade, né, pra pôr no rótulo. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas você tem que ter essa informação pra pôr no rótulo. Quem tem que te fornecer é a empresa. É isso, eu acho. Não dá pra você mandar pra gráfica e falar, põe uma data de validade aí. Fica meio estranho, né? O certificado tem algum valor? Não, como eu disse, quando eu cobro alguma coisa, por exemplo, vida de rotulagem, eu cobro, tá, gente? É pago, tá? A semana da rotulagem eu não cobro, é gratuito. Se eu não cobro, eu não cobro, o certificado não tem cobrança. Sobre a fabricação de produtos com o uso de leites vegetais. Poderia chamar de leite, pois segundo... Não pode. Sabe o que pode chamar de leite? Leite de coco, porque isso veio muito antes de leites vegetais e aí é nome consagrado pelo uso. Então, leite de coco, ok. O resto, não. Leite é de mamífero, exceto do coco. Só aroma artificial e idêntico ao natural que precisa colocar contém aromatizante no front? Não, na verdade você vai colocar contém aromatizante quando for aroma natural. Se for aroma artificial, artificiado é ótimo. Aromatizado artificialmente, se for sintético idêntico ao natural, contém aroma sintético idêntico ao natural. Estão preparados para anotar? Eu vou falar o que vier na cabeça, tá? Estão preparados para anotar? Vamos anotar. Eu vou dar tempo, vamos anotar. Quais as principais resoluções fora a 259, a 360 e a 26? Decreto-Lei 986, falando em aroma, RDC 2 de 2007, RDC 135, RDC 136, Lei 10.764, Portaria 157 do Inmetro, Portaria 29 da Anvisa, RDC 340 para tartrazina, 359, 163, que eu lembro é isso. Essas tipo, não tem como viver sem elas, tá? Então, o que me veio na cabeça é isso, mas tem mais. Tipo, pra orgânico tem um monte de legislação, pra transgênicos tem legislação que eu não vou lembrar o número agora, acho que tem umas 3, assim, super importantes de transgênicos. Tem a RDC 243 e a IN 28 de suplementos. Então, tem aí um monte. Mas essas são, assim, não dá pra viver sem. Vou responder mais uma, gente. Ah, essa aqui é boa, do Thiago. É que ele dividiu a pergunta em várias caixinhas porque ele tava contextualizando. Mas no fim eu acho que essa aqui resume bem, que a água é considerado um ingrediente que alguns profissionais não consideram. A água é um ingrediente, só que o que acontece, gente? A gente só coloca na lista de ingredientes o que chega no produto final, tá? Por isso que coadjuvantes de tecnologia não vão na lista de ingredientes, porque durante o processo eles precisam ser inativados ou totalmente consumidos, não vão chegar no produto final.
A água, ela vai na lista de ingredientes se ela chega no produto final. Se ela evapora pelo meio do caminho, aí ela não vai no produto final, ela não vai na lista de ingredientes. Então, essa é a diferença. Tipo, se você faz um biscoito que vai água ali, depois você assa ele e essa água vai embora, você não vai pôr água na lista de ingredientes. Agora, se você faz um sorvete que vai água e depois você só congela ele, aí a água vai na lista de ingredientes. Então, essa é a diferença. Se ela, tanto a água quanto outros ingredientes voláteis, se eles evaporam durante o processo, aí a gente não coloca na lista de ingredientes. Mas se eles permanecem lá, daí a gente coloca. Gente, é isso. É isso, então, mais uma live de perguntas e respostas. Espero ter respondido o máximo possível de dúvidas de vocês. Eu tô respondendo lá na comunidade do Facebook também. É que a gente tem muito comentário. Inclusive, muito obrigada por todos esses comentários, mas é que daí fica difícil eu conseguir responder todo mundo. Mas é isso. Ela tem que acompanhar todos os processos lá? Lá onde? Você tá falando de mim? Não sei, perdi o começo da conversa. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que tava aqui. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. Amanhã tem nossa última aula. Spoiler, vamos analisar um rótulo juntos. Tô muito animada. E espero que vocês estejam gostando da Semana da Rotulagem, aproveitando que eu consiga estar levando algum conteúdo aí diferente, que agregue na vida de vocês, na carreira de vocês, que tornem vocês profissionais mais capacitados, cada vez melhores e exercendo um serviço de qualidade e valorizando essa área tão maravilhosa que é a rotulagem. Então vejo vocês amanhã meio-dia aqui na live e às 8 da noite na nossa última aula, tá bom? Beijinho e essa live vai agora lá pra comunidade do Facebook. É isso, boa noite, gente. Beijo!